É importante porque isso não vai sair de pauta, e é o que eu e a Cris estavam falando no começo da live. É tanta coisa junto que a gente fica até meio maluco com as notícias. No dia que ele pediu a demissão, eu publiquei essa reportagem aqui, que é uma nota curta, mas é bastante interessante. É uma ligação desse Pedro Guimarães com um canal de notícias. Depois eu queria que a Cris comentasse, se fosse possível. Vou ler a notícia aqui. O economista Pedro Guimarães tem conexões com o canal My News, fundado pela jornalista Mara Luque, ex-jornalista da TV Globo, e pelo humorista Antônio Tabet, do Porta dos Fundos. Vamos então. Demitido da Caixa Econômica Federal nesta quarta, ele pediu demissão no caso, após acusações de assédio sexual publicadas pelo Metrópolis. O economista Pedro Guimarães tem conexões com o canal My News, fundado pela Mara e pelo Antônio. Guimarães se especializou em privatizações nos Estados Unidos, tendo um PhD pela Universidade de Rochester e atuado em bancos como o Santander. Sua carreira menos conhecida, no entanto, se deu no Grupo Brasil Plural, fundado em 2009, que cuidava de 40 bilhões de reais em gestoras no ano de 2017, segundo reportagem do Valor Econômico. Uma das gestoras financeiras da Plural é a Genial Investimentos, uma das primeiras parceiras comerciais do canal de YouTube My News. Fundado no dia 16 de fevereiro de 2018, com mais de 100 milhões de visualizações. Vou até dar um dado adicional, eles já passaram 500 mil de inscritos. Uma série de vídeos feita pelo canal no começo, chamado A Economia é Genial, ajudou a promover essa empresa. Alguns desses profissionais foram apresentados, alguns desses programas, foram apresentados pela própria jornalista Mara Luque, ex-Globo. Com a vitória do Jair Bolsonaro e o nome de Guimarães definido para a presidência da Caixa Econômica Federal, o My News deu espaço para uma entrevista chapa branca logo no primeiro ano. Conversou com o economista em um vídeo publicado no dia 11 de setembro de 2019. Nele, Guimarães defende abertamente a privatização do banco público. No escândalo de empréstimos de Michele Bolsonaro para amigos através da Caixa, divulgado pela revista Cruzoé, o destaque dos vídeos do My News foi sempre para a primeira-dama, sem comprometer o economista ligado à Genial Investimentos. O nome de Guimarães é citado apenas em uma live em outubro de 2021, quando o nome de Paulo Guedes apareceu nos Pandora Papers, ganhando dinheiro com offshores. Na época, a queda de Guedes chegou a ser especulada e o nome de Pedro Guimarães surgiu como possível substituto. O My News afirmou que ele era uma assombração do mercado na chamada. Quando o Metrópolis publicou as denúncias de que Guimarães cometeu assédio sexual enquanto presidente da Caixa, no dia, o primeiro vídeo do My News sobre o assunto não trazia o economista como destaque, apenas o título "O combate aberto aos direitos das mulheres", sem cobrir com objetividade o assunto. Depois eles melhoraram um pouco a cobertura. Quando eu soltei essa nota, eles ainda não haviam publicado um terceiro vídeo em que eles entrevistaram a deputada Sâmia Bonfim. Mas o segundo vídeo trazia, após denúncias de assédio sexual, o presidente da Câmara afirma que sua vida é pautada pela ética. Ou seja, ele aparece na cobertura, mas já aparece com a nota de justificativa dele a respeito disso. E traz uma entrevista com Marcelo Caleiro e com a ONG Elas no Poder, da Isabela Rahal, que faz críticas, sim, ao escândalo. É o que eu falei, não é que eles ignoraram o assunto, mas eu vou descrevendo a cobertura para mostrar qual que é o problema da relação entre os dois. Politicamente, o My News, aí seria mentira se eu dissesse isso, não é um canal bolsonarista, é um canal que se posiciona como terceira via ou nem, é nem Lula nem Bolsonaro. Seus vídeos mais vistos é um sobre a tragédia de Brumadinho e uma entrevista com o Ciro Gomes, ambos com mais de 1 milhão de visualizações. Aí eu fui atrás da Genial Investimentos, perguntando, e aí, esse cara ainda está nos quadros de vocês, ele ainda é sócio, vocês ainda patrocinam o My News? Eles não responderam a pergunta sobre o patrocínio, mas eles confirmaram a informação que a gente publicou. A Genial, atual denominação do Grupo Brasil Plural, esclarece que o economista Pedro Guimarães não faz parte do seu quadro societário, tendo se desligado do grupo em 2018. 2018 foi o ano que o My News foi criado e ele patrocinou esse canal de YouTube. Cristina, queria que você falasse um pouco dessa história. Você sabe que eu tinha lido a tua matéria e agora você lendo aí a entrevista que ele deu ao My News defendendo a privatização da Caixa que ele estava presidindo foi em 2019, certo? Certo. Em 2019. Ou seja, o objetivo
né? Ele estava ali para privatizar a Caixa. A privatização só não foi adiante por causa da pandemia. Foi pela Caixa, né, que foi executado o programa do Auxílio auxílio emergencial. emergencial. Né? Para você ver, olha a perversidade do negócio. O cara vem do setor privado, né, a velha raposa tomando conta do galinheiro, vai para a Caixa para privatizar o banco. Isso só não aconteceu, claro, como vários outros projetos da pauta do Paulo Guedes foram para o espaço por causa da pandemia, né? Que mostrou o quanto o Estado é importante, né? Mas o objetivo deles, a agenda deles, era desossar o Estado, escancaradamente. E ele vai no My News e dá essa entrevista, né? E a gente não está falando de qualquer cara, né, Cris? Ele foi cotado para substituir o Paulo Guedes quando tem o escândalo das offshores. Sim, sim. Não, certamente ele é um cara que tinha pretensões político-eleitorais, né? Chegou-se a cogitar, ele era um possível nome de vice na chapa do Bolsonaro à reeleição. E, para isso, estar na posição que ele ocupava, ser presidente de uma instituição como a Caixa, né, é um instrumento político importantíssimo para quem quer, para quem tem pretensões eleitorais. A Caixa tem uma verba enorme, ela tem capilaridade em todo o território nacional, né? Claro, ela é um instrumento do Estado brasileiro e ela é um instrumento político, digamos assim, no bom sentido. Um instrumento de política pública. Tudo bem, isso é perfeitamente do jogo, digamos assim. O que não é do jogo é que isso é usado para interesses de grupos políticos, interesses eleitoreiros, como era o caso dele, né? Favorecimento de A, B ou C. E o que não é do jogo é isso, é você instrumentalizar, né, uma peça importante do aparelho de Estado para fazer política pública. Ele certamente era o que ele estava fazendo. Mas o que eu quero falar aqui do Pedro Guimarães, que na verdade você estava falando aí da relação dele com o My News, eu sei disso porque eu trabalhei no My News. Eu fui do primeiro ano do My News, né? Foi uma experiência muito ruim, né? Não gosto dessa experiência, é uma coisa da qual eu me arrependo. Eu acho que se eu tenho algum arrependimento profissional na vida, foi ter caído nessa esparrela que foi esse My News. E por que eu estou falando dessa forma? Justamente por causa dessa figura, Pedro Guimarães. Eu entrei no My News, eu já saí da Globo, tinha acabado de. Eu estava preparando o lançamento do meu primeiro livro, e a Mara me convidou para ir para o My News. Eu fui, achei uma proposta interessante, entrar no mundo digital, não conhecia nada, né? Um mundo novo. Falei, vou aprender um pouco aí como é que se faz esse jornalismo no mundo digital. E aí, tudo bem, passamos os primeiros meses, ano eleitoral, 2018, não foi um ano qualquer. Quando chegou no dia do primeiro turno da eleição, o My News, para encurtar a história, o My News fez uma transmissão ao vivo para acompanhar a apuração do primeiro turno. E nós ficamos, então, ao vivo durante horas, né, no YouTube, com vários convidados, cientistas políticos, enfim, muita gente comentando, a gente ia se revezando e tudo mais. E chegou num dado momento, eu ia entrar, era um bloco que eu ia apresentar e ia mediar o debate entre os convidados, faltando alguns minutos para a gente entrar no ar, né, que tinha alguns intervalos, chega uma pessoa que eu não sabia quem era, não tinha nenhuma referência, eu conhecia as outras pessoas, né, participei das reuniões em que a gente preparou essa transmissão, né, com a sugestão de nomes, e aí entra uma pessoa, um homem que eu não sei quem é, não tenho a menor ideia, e senta no sofá, no estúdio, né, onde a gente entraria dali alguns minutos para debater. Eu me levanto, vou na produtora, numa das profissionais que estavam lá botando o programa no ar, disse assim, quem é? É o Pedro, é um dos sócios da Genial, nossa patrocinadora. Tradução, é o patrão, né? É porque a Genial, ela tinha alguns Ela fez um investimento inicial, né? Foi a Genial, no primeiro ano do My News, eu não sei hoje, depois que eu saí, eu não quis saber de mais nada. Eu achei tudo muito ruim,
eu quis me afastar completamente, não sei o que aconteceu, não sei se ainda é patrocinador ou o que, que é. O primeiro ano, eu sei que o patrocinador principal do My News era a Genial Investimentos. Eu sabia que tinha alguns sócios, conheci um deles uma vez, numa determinada ocasião, mas não sabia desse indivíduo. Aí, bom, aquela saia justa ali, eu falei, poxa, mas por que vocês não me avisaram, né? Fui pega completamente de surpresa. Tinha que entrar, botar o bloco no ar, e aí ele começa, então, toda vez que ele fazia um comentário, naquela altura, naquele horário, a gente já sabia que iriam para o segundo turno, que foram para o segundo turno, Bolsonaro e Fernando Haddad. E o Bolsonaro com uma votação muito expressiva. E ele começa a comentar, e todos os comentários, todos são de elogio às propostas do Bolsonaro e ao Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes é isso, o Paulo Guedes é aquilo, a agenda do Paulo Guedes, não sei o quê, babá, babá. Agenda maravilhosa do neoliberalismo, do ultraliberalismo do Paulo Guedes, e Fernando Haddad, um atraso de vida, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, não era análise, era torcida, né? E fora que é completamente estranho o dono descer para comentar, né? Que a gente sabe que no YouTube isso acontece, mas isso é claro, né? Isso é declarado de forma honesta para o seguidor, né? Um blogueiro que tem um canal no YouTube, o programa é dele, ele é o dono, mas ok, está na cara, né? O jogo está claro, né? E não é o que acontecia no My News, que se pretendia ser um canal independente, se apresentava como um canal independente, né? O público não sabia quem ele era, né? E o público não sabia quem ele era, aquela pessoa que chega ali e que começa a falar elogiando um candidato. Um candidato. Ele não fazia análise, ele fazia elogio de um candidato. Então, era uma situação completamente esdrúxula, né, que não tem nada a ver com o jornalismo. E no dia seguinte, em função disso, eu achei aquilo um absurdo, né, sobretudo porque eu não fui avisada previamente, eu soube disso alguns minutos antes de entrar no ar. E aí eu pedi demissão. Pedi demissão e não quis saber nunca mais. Eu falei assim, estou fora disso aqui. Isso foi em outubro, primeiro turno, outubro de 2018. Vida que segue. Fui cuidar da minha vida, lancei o livro sobre o desastre da barragem lá em Mariana. Enfim, fiquei uns meses sem me ligar no jornalismo diário, né? Isso foi em outubro. Acompanhei, evidentemente, o segundo turno, né? Com o coração na mão, como todos nós aqui. Aí veio dezembro, aí lancei o livro em novembro, e final do ano, não sei o quê, papapá, tirei umas férias no Réveillon. Quando eu voltei do Réveillon, que eu fui me informar, ver todos os nomes que o Bolsonaro estava anunciando e tudo mais, eu levo um susto ao ver Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica. Aí eu falei, porque aí eu tive a noção, aí sim eu tive a exata dimensão do que era aquele projeto onde eu tinha entrado assim, sabe, entrei de gaiato no navio. Falei, meu Deus do céu, meu nome numa coisa dessa. Eu fiquei arrasada, fiquei arrasada. Mas, enfim, é história, é passado, mas é importante até você trazer esses dados e você ter contado essa história, porque eu acho o seguinte, Pedro, no mundo da comunicação e do jornalismo, né, o dono de um veículo de comunicação como o My News querer dar a sua opinião, ok, ele pode fazer isso. Mas claro. Tem que ficar claro que ele é o dono. Né? Os interesses têm que ficar claros. Eu estou falando aqui em nome de quem? Sim. Você não pode enganar o teu consumidor de notícias. Não pode. No jornalismo, essas regras têm que ficar absolutamente claras. Sabe? É quando a discussão que a gente teve agora há pouco, a gente estava conversando sobre isso, sobre valores éticos.
no exercício da nossa profissão, com a honestidade no exercício do jornalismo, sabe? Isso é cláusula pétrea. E eu, quando percebi isso, eu falei, cara, isso contraria todos os meus princípios, todos. Eu acho que você se decepcionou também porque você conhecia as pessoas envolvidas, né? Deve ter sido uma Claro, decepção enorme, né? claro, completamente, completamente. Né? Uhum. Mas, enfim, são situações também, né, que você aprende para não cometer novamente os mesmos erros, né? Eu lamento, sabe? Eu acho, porque isso tudo é ruim para o jornalismo. E aí sobra para todo mundo, né? É aquela coisa, aí de repente, você é jornalista? Jornalista é. Entendeu? Porque assim, esse tipo de situação que tira a Todo credibilidade. mundo começa a achar que a gente é Léo Dias, né? É isso, é essa vala comum. Que quem faz jornalismo sério não pode ficar na vala comum. Não pode. Isso é muito sério para mim, cara. Eu levo isso muito, muito, muito a sério. Então, para mim, foi uma decepção muito grande.